Bom, pessoal, vamos lá. Bem-vindos aí a mais uma aula sobre soluções. Então, nas nossas últimas aulas que a gente fez, a gente aprendeu sobre as principais medidas de concentração, que são concentração comum, né, grama por litro, título, ou porcentagem em massa, grama por grama, e concentração em quantidade de matéria, ou concentração molar, que é em mol por litro. Acontece, e também depois vimos como a gente pode fazer a conversão entre essas medidas de concentração. Porém, essas são as únicas medidas de concentração que existem? Não são as únicas. Então, é muito comum que a gente veja por aí outros tipos de medidas de concentração que vão se adequar a cada realidade, tanto para a gente conseguir entender de maneira mais clara um determinado fenômeno ali, ou simplesmente por tradição ou costume naquela determinada área. Então, hoje nós vamos aí então falar sobre um assunto que são outras medidas de concentração. Bom, o que são essas outras medidas de concentração? De certa forma, elas são derivações daquelas três medidas principais, em especial das medidas de concentração comum e de título, e nos ajudam às vezes, a simplificar a maneira de escrever e às vezes, trabalhar com números que são mais agradáveis. Bom, o primeiro bloco é o bloco das porcentagens. Nós vamos ter três tipos de porcentagens. Quem são elas? A porcentagem massa-massa, a porcentagem massa-volume e a porcentagem volume. Tá? Então, são essas três porcentagens que a gente tem. O que isso significa? Né? A porcentagem massa-massa, ela nada mais é do que o título. A gente, inclusive, falou isso e já viu em alguns exercícios de título. Né? A porcentagem massa-volume, ela é uma forma da concentração comum. Ela não é propriamente dito a concentração comum, porque a concentração comum é em grão por litro, mas ela é uma forma de expressar a concentração comum. E a porcentagem volume-volume é o que a gente chama de título volumétrico. Como assim? Se no título a gente tem porcentagem massa-massa, né? No título volumétrico, porcentagem volume-volume. Simples assim. Bom, o que significa, então, se eu pego lá um rótulo e no rótulo está escrito, por exemplo, né? A gente está em... dar alguns exemplos da vida real. Você vai lá, por exemplo, comprar na farmácia um álcool glicerinado. Esse álcool glicerinado, ele vai aparecer lá com 2% massa-massa de glicerina. Né? Ou ainda, tá bem famoso aí a questão do álcool 70%. O que é o álcool 70%? Né? Então, esse álcool 70% que está tanto falado aí é um álcool que é 70% massa-massa. Nos rótulos também vai aparecer como a mesma coisa, né? Escrito como 70 graus INPM. O que é isso, 70 graus INPM? É a mesma coisa que porcentagem massa-massa. O que é INPM? É Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Tá? E o que significa nesse caso quando eu tenho esse álcool 70%? Significa o seguinte, que eu tenho
como é massa, massa. Lembra que sempre aqui a gente vai estar trabalhando em algumas unidades padrão. A unidade padrão para massa vai ser grama e a unidade padrão para volume vai ser ml. Tá? Então, isso aí é o que a gente entende por padrão quando a gente está usando esses percentuais. Então, significa que eu tenho 70 gramas de soluto para cada 100 gramas de solução. Então, 70 gramas de soluto para cada 100 gramas de solução. Tá? Veja que isso é diferente do conceito de solubilidade. Né? Solubilidade é grama de soluto para 100 gramas de solvente. Então, 70% massa-massa, 70 gramas de soluto para 100 gramas de solução. No caso ali do álcool, 70 graus de NPM é o 70%. O que significa? Que eu tenho 70 gramas de álcool para cada 100 gramas de solução. Ou seja, a cada 100 gramas de solução são 70 gramas de álcool, 30 gramas de água. Bom, a segunda maneira que vai aparecer para a gente é a porcentagem massa-volume. Né? A porcentagem massa-volume, como eu falei, ela é exemplo da concentração comum. Por quê? Concentração comum é massa de soluto por volume de solução. E aí, de novo, vamos falar de álcool. Se a gente tem lá, por exemplo, pega um álcool que está escrito lá... desculpa. Vamos falar de álcool na próxima. Essa é outra coisa. Vamos pegar, por exemplo, uma solução que é muito comum de a gente usar, que é a soro fisiológico. O soro fisiológico, se você for lá na farmácia, provavelmente ele vai aparecer como uma solução 0,9% massa-volume. O que significa ele ser uma solução 0,9% massa-volume? Significa que tem 0,9 gramas de soluto para cada 100 ml de solução. Então, massa de soluto para volume de solução. Tá? E aí, uma coisa bem importante que vai aparecer é como que eu transformo isso para a nossa unidade padrão. Né? Então, se eu tenho aqui 0,9 gramas para cada 100 ml, como... Bom, então, a gente tem aqui 0,9 gramas, 1.100 ml vezes 10 dá 1 litro, que é a unidade que a gente precisa. E 0,9 vezes 10 vai dar 9. Então, o resultado aqui vai dar 9 gramas por litro, que daí é a nossa unidade mesmo de concentração. Bom, a última coisa que a gente tem aqui é a porcentagem volume-volume. A porcentagem volume-volume, ou também chamada de título volumétrico, vai ser o quê? ml a cada 100 ml. Então, ml de soluto a cada 100 ml de solução. Voltando lá à nossa saga do álcool, a gente vai ter, por exemplo, o álcool 96%, volume, que é aquele álcool mais forte que a gente compra no mercado, também é o mesmo álcool que a gente encontra no posto de gasolina. E ele também vai aparecer na seguinte designação: 96 grau GL. O que é GL? É Gay-Lussac. Então, grau Gay-Lussac é a mesma coisa que porcentagem volume. O que isso significa? Que eu tenho 96 ml de soluto a cada 100 ml de solução. Então, 96 ml de soluto, no caso aqui o álcool, a cada 100 ml de solução. Ou seja, se eu pego o álcool lá do posto de gasolina, significa que a cada 100 ml, 96 ml é álcool puro e 4 ml é água. Né? E aí, só a título de comparação, que vocês vão ver isso bastante se vocês forem no mercado e olharem rótulos de bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas, elas vêm em
grau GL, ou seja, porcentagem volume e volume. E é muito comum, se você pegar, por exemplo, um vinho, o vinho, né, normalmente ele vai ser 12 graus GL. O que isso significa? Que a cada 100 ml de vinho, eu tenho 12 ml de álcool. Ou seja, olha quanto álcool tem no negócio. O álcool puro, né, tipo o álcool do posto de gasolina, é 96. 96 graus GL. O vinho é 12. Significa, então, que a quantidade que eu tenho de álcool é 8 vezes menor. Mas vamos ver o quanto que isso é em termos absolutos. Então, se eu pegar 100 ml de vinho, o que dá 100 ml? Meio copo daquele descartável que a gente usa de... Copo descartável, né? Geralmente é 180 ml, 200 ml. Então, meio copo daquele vai ter, olha só, mais ou menos uma colher de sopa de álcool puro. Então, tomar, né? Não recomendo, né? Meio copinho daquele descartável de vinho é a mesma coisa que você tomar, né? Meio copo de suco de uva, entre muitas aspas, né? Jogando ali uma colher de sopa de álcool puro. Então, é muito álcool. Você vê, uma colher de sopa em meio copinho daquele descartável é muita coisa, tá? Então, só pra gente ter uma noçãozinha aí de quantidades. Bom, o que mais que a gente tem aí de outras medidas de concentração? São as partes por alguma coisa, né? E aí nós vamos ter 3 também, as chamadas ppm, partes por milhão, o ppb, partes por bilhão, e o ppt, partes por trilhão. E aí, a gente vai ter sempre uma relação muito próxima do título, né? Então, isso aqui, em princípio, é uma relação do tipo grama para grama, grama para grama, grama para grama. Ou, se eu tiver em soluções muito diluídas, aquosas, eu vou ter a mesma relação de grama para ml. Por quê? Eu sei que a água tem densidade igual a 1 grama por ml. Então, se eu tenho água pura, 1 grama de água tem 1 ml de água. Ou, se eu tenho uma solução muito diluída de água, ou seja, que tem muito mais água do que soluto, também a gente vai ter essa mesma relação aproximadamente. Então, isso aqui pode ser grama por grama ou grama por... Deixa eu colocar de outra corzinha aqui. Ou ml. No caso específico de a gente ter soluções aquosas, tá? Muito bem. Então, como assim? Então, o que vai ser uma parte por milhão? Normalmente, essas são medidas de concentração de quando a gente tem coisas muito diluídas, muito pouquinhas, e normalmente a gente usa para poluentes, né? Normalmente, se você for ver ali os poluentes presentes no corpo d'água, os poluentes presentes na atmosfera, eles vão estar nessa ordem de partes por milhão, partes por bilhão ou parte por trilhão. E por que isso? Porque se tiver uma quantidade muito maior, a gente morre, né? Então, já em quantidades muito pequenas, eles vão causar muitos problemas. Então, o que significa dizer que lá num determinado corpo d'água eu tenho 25 ppm de, sei lá, mercúrio. Significa que eu tenho 25 gramas para cada
é parte por milhão. Quanto que é 1 milhão? 1 milhão é 10 à sexta. Para cada 10 à sexta gramas de solução. Então, 25 gramas de soluto para cada 10 a sexta gramas de solução. Ou lembrando, se for uma solução aquosa diluída, pode ser para ml. Eu não vou fazer todas as conversões, vou fazer só do ppm, mas é a mesma lógica para uns outros, para a gente ver como que isso ficaria, por exemplo, se isso fosse uma solução aquosa e a gente fosse transformar então para grama por litro. Quanto que isso daria em termos de concentração, tá? Então, vamos lá. Eu vou trocar isso aqui por ml, já que é uma solução aquosa muito diluída. Vai ficar, então, 25 gramas para cada 10 à sexta, que é 1.000, ou 10 ao cubo, vezes 1.000 ml. Bom, mas a gente sabe quanto que é 1.000 ml, certo? 1.000 ml é 1 litro. Quanto que é 25 dividido por 10 ao cubo, ou por 1.000? Isso vai dar 0,025 grama por litro. Então, é uma quantidade extremamente baixa, né? Ou ainda, se a gente fosse pensar em miligrama, né? A gente podia dizer que isso é 25 miligrama por litro. O que já nos dá uma relação bacana. ppm é a mesma coisa que miligrama por litro, tá? Vamos ver como é que funciona agora, então, o ppb e o ppt. Vamos dizer que a gente tenha, numa determinada região, sei lá, 65 ppb de chumbo na água, né? Um poluente. Então, isso vai dar o quê? Significa que eu tenho 65 gramas. E aqui, né? Não esquecendo, grama por 10 à sexta grama, que é 1 milhão. 65 gramas por 1 bilhão de gramas. Quanto que é 1 bilhão? 10 à nona gramas. Então, 65 gramas do soluto para cada 1 bilhão de gramas de solução. É muito pequenininho. Então, aqui a gente vai ter 10 à nona. Então, 1.000, milhão, bilhão. E como ficaria isso em partes por trilhão? No caso de partes por trilhão, nós teríamos agora, vamos supor uma coisa bem pequenininha. Se eu tiver ali 16 ppt de um determinado poluente, normalmente a gente tem essa ordem de ppt quando a gente está trabalhando com produtos químicos para a indústria de eletrônicos. Precisa ser uma coisa muito pura, com um mínimo de contaminantes, para a gente não estragar ali os componentes eletrônicos. Bom, o que isso significa? Que eu vou ter 16 gramas do meu soluto para cada 1 trilhão de gramas de solução. Quanto que é 1 trilhão? 10 elevado a 12 gramas. Tá? Então, de novo aqui, 16 gramas de soluto para cada 1 trilhão de gramas de solução. Tá? E aqui, então, 10 elevado a 12. Muito bem. Então, essas são as outras medidas de concentração. Nós vamos ter aqui alguns exercícios da nossa lista que vão lidar com isso. Eu vou gravar a resolução desses exercícios em outro vídeo, para esse não ficar muito grande. Então, para você dar o seu pause ali e já ir olhando
quais são os exercícios? Na sequenciazinha aqui, a gente tem o exercício de número 4, o exercício de número 5 e o exercício de número 6. Então, esses três vão usar aí essas outras medidas de concentração. O 4 está falando de ppm, o 5 está falando de porcentagem massa-volume e o 6 também de porcentagem massa-volume. Beleza? Gente, então, no próximo vídeo eu vou resolver esses 3 exercícios com vocês. Vamos deixar esse só como teoria mesmo. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.